mas eu creio que vai edificar a igreja, amém? Quem encontrou, dá glória a Deus. Quem não encontrou, está aqui no painel. Vamos acompanhar. Título da palavra fala sobre a morte de João Batista, amém? Versículo 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batiza, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muita coisa, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. Amém, meus irmãos? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. De antemão, eu louvo a Deus pelo livramento que Deus deu à mãe do nosso pastor, ao pastor, porque a mão de Deus está sobre ele e sobre a mãe dele. E se Deus poupou a vida da mãe dele, porque tem algo para fazer ainda nesta terra. E creio que veremos a glória de Deus, amém? Amém, meus irmãos? Eu vou repetir o que eu falei lá na igreja do Valqueiro domingo. Ultimamente Deus tem me chamado para poder ministrar a palavra dele. Só que eu não tenho sido um pregador. Eu tenho sido um mensageiro da palavra de Deus. Mensagem essa para poder o povo de Deus ouvir. Mensagem essa para fazer o povo de Deus entender e refletir no que está sendo dito e confrontar com a palavra, como os povos bereanos faziam. Palavra essa que Deus colocou na minha boca para poder ministrar. Pode ser 1.000 ou 2 ou 3, ou seja de qual for a quantidade de pessoas, mas é uma palavra que vai te alertar para que você não seja enganado pelos falsos profetas que estão andando por aí ultimamente. E nessas pregações que Deus tem me colocado para levar por meio da igreja, Ele tem me usado para poder bater nesta tecla como fosse um alerta para que a nação santa não venha a ser enganado. E graças a Deus, o povo de Deus tem recebido, tem refletido, o povo de Deus tem guardado a palavra, o povo de Deus tem cada vez mais observado, o povo de Deus tem cada vez mais pedido a Deus discernimento. O povo de Deus sabe que uma nova geração vai se levantar nesse Brasil para poder ser um verdadeiro adorador. E ser verdadeiro adorador, meus irmãos, tem suas consequências. Ser verdadeiro adorador tem um preço a ser pago. Verdadeiro adorador, meus irmãos, às vezes anda por esse caminho pregando o evangelho, pregando a palavra, não é verdade? De salvação, palavras de libertação, palavras de conserto, palavras de vitória também, palavras de bênção, mas o principal motivo que Deus colocou para a nossa boca é que você reconheça que só tem um Deus nesta terra, e o nosso Deus Jeová está aqui hoje, o nosso Deus está aqui hoje guardando a tua vida, como guardou a vida da mãe do pastor Carlos e dele também, amém? E da mesma maneira que Ele guardou a vida dos dois, também está guardando a vida de vocês. Por quê? Porque Deus sabe que você é temente a Ele. Deus sabe que você pratica a equidade. Deus sabe que você é adorador. Deus sabe que o teu coração está voltado para Ele.
ele. E eu digo, segundo a palavra de Deus diz, ele fala bem claro: darei ordem aos meus anjos para guardar aqueles que me temem. E louvado seja o nome do nosso Deus, que ele tem guardado esse ministério. Guardado aqueles que estão então por esta porta, para poder ver, não o homem, para poder ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra que vai botar você no caminho certo para chegar onde? Chegar a morar no céu com o nosso Senhor num tempo determinado. E creio que esse ministério vai morar com o Senhor. Eu creio que eu vou. Eu tenho me esforçado. Eu tenho feito segundo a vontade de Deus. Tenho minhas falhas, tenho meus pecados, mas eu sei que cada dia eu peço: Senhor, me ensina a andar nos seus caminhos. Pecado por quê? Porque diz bem que a palavra de Deus: nesse mundo não há homem que não peque. E Deus sabe disso. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu interior. Ele conhece que você é varão perfeito. Ele conhece que você de manhã se esforça. Ele conhece que de você de manhã está ligado no trono. Ele conhece tudo que você faz. E nós chegamos a essa palavra aqui, que narra sobre a vida de João Batista. Se formos lá no Antigo Testamento, lá em Isaías já vinha profetizado que nesta terra viria o homem que iria ministrar a palavra no deserto. O homem simples, o homem sem desejos materiais, o homem que usava a pele de animal para se cobrir do frio, do calor, o homem que comia gafanhoto, o homem que se alimentava do mel e da água que Deus dava para ele, ou seja, ele não tinha ambição de nada sobre esta terra. A única ambição que ele tinha é que a palavra de Deus viesse a ser pregada. O único desejo que ele tinha no coração é que o homem se arrependesse dos seus maus caminhos, é que o homem reconhecesse o Deus, é que o homem ficasse na posição, é que o homem fosse cheio do Espírito Santo. Era esse o desejo de João Batista nesta terra. E João Batista foi chamado para pregar a palavra no deserto. E segundo a palavra que está escrito aqui, na palavra que ele levava no deserto, meus irmãos, muito ouvia a voz de Deus. Você imagina? Você no meio do nada, pregando para a pedra, pregando para a rocha, mas a palavra não volta vazia. A palavra se ecoa. O nome João Batista começou a ser entendido. O nome João Batista começou a ser visto. E todos começaram a ouvir de longe até ele para poder ouvir uma palavra. E através da palavra, muitos se rendiam aos pés do Senhor e aceitava aquele que é o único de toda a honra e toda a glória. E no meio do deserto, meus irmãos, diz a palavra de Deus que muitos se curvaram, muitos aceitaram, muitos abriram o coração. E esses que aceitaram a palavra de Deus se converteram. E automaticamente João Batista via e batizava todos no Rio Jordão, dizendo: será lavado tu, e uma nova criatura a partir de hoje tu será. E diz que foi multidão, e diz que foi muita gente, foi um dia inteiro de batismo, e chegou no final, ele olhou e falou assim: lá vem o Cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo, que ele mesmo viria a batizar. Para vocês verem, meus irmãos, que a palavra de salvação foi pregada, não foi? A palavra da verdade foi dita. O apelo para poder abrir o coração e permitir que o Espírito Santo viesse habitar em você foi feito. E muitos, não foi pouco não, diz que muitos se renderam aos pés da cruz e tiveram o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É notório, é perceptível que quando a palavra de Deus é pregada, uma palavra de salvação,
Uma palavra de vida eterna não importa o ambiente que você esteja. Tu pode estar num deserto, tu pode estar no meio da rua, tu pode estar no teu trabalho, tu pode estar onde for. Quando você prega, como diz a palavra de Deus, a palavra não volta vazia, porque alguém vai ouvir. Alguém vai aceitar. Alguém vai refletir. Alguém vai entender o que o Espírito Santo tem para dizer no meio da igreja. E através de você que está aqui hoje, é que nesta noite Deus vai levantar aqui nesse lugar muito João Batista. Quem crê nisso aí? Deus tem dito que aqui é uma escola de profeta e eu creio nisso. E eu prego aqui hoje que vai se levantar muito João Batista, que não vai olhar o ambiente, só vai falar, olha, é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que livra do pecado, é um Deus que vai levar para o céu. Quem crê nisso nesta noite aí, meus irmãos? E sabemos que naquela multidão, uma grande obra foi feita. Fácil, né? Mas diz também que mesmo João Batista batizando aquele povo, a informação chegou até os judeus, até os fariseus, e foram lá conferir o que estava acontecendo. João Batista, quando viu aquilo, falou, olha, raça de víboras, porque foram lá para poder julgar, poder acusar, tentar achar defeito, tentar impedir a obra de Deus. Mas João Batista não se intimidou, porque ele tinha convicção, meus irmãos, convicção que a palavra que saía da boca dele vinha do céu. E nada pode parar aquele que está convicto da tua salvação. Nada pode parar aquele que Deus escolheu para uma grande obra. E cada um de vocês Deus escolheu para uma grande obra. E digo que esta obra já começou a partir do momento que você levantou a mão para o céu e aceitou Jesus. O Espírito Santo vai te capacitar, como capacitou a João Batista, para que você dê frutos, para que você vá e pregue o evangelho, para que você se torne uma árvore frutífera. Aí que eu vou entrar na palavra de Deus. Vocês sabem que quando uma árvore começa a dar fruto, o que acontece? Automaticamente, as pessoas passam, vão ver o fruto, não vão? E vão tacar pedra, para poder derrubar aquele fruto. Esse é o preço que eu digo hoje no meio da igreja, que um adorador de Deus paga, sabia? Esse é o preço que um pregador que prega a verdade, um pregador que prega a palavra de salvação, um pregador que prega a palavra de arrependimento dos seus pecados, ele padece nesta terra. Porque a palavra da verdade tem duas vertentes, meus irmãos. A primeira vertente são aqueles que ele prega, e a nação que está ouvindo aceita a palavra e se converte, sabia? Mas também tem a outra vertente, que não quer saber da verdade. A outra vertente, que não quer aceitar o caminho do céu. A outra vertente, que não quer largar o pecado. A outra vertente, que não entende o que está sendo dito, porque não conhece a palavra. E Deus fala bem claro, conheceis a verdade vos libertará. Nós somos salvos porque escolhemos a outra vertente, de aceitar aquilo que Jesus prega nesta nação. O preço é caro, meus irmãos. O preço é caro para você pregar a verdade na casa de Deus. O preço é caro para você poder pregar aí na rua. O nosso pastor, ele gosta de evangelizar. E ele fala cada coisa que acontece com ele na rua. Tem gente que quando vai falar, aceita a palavra, não é verdade, pastor? Mas tem gente que não aceita. Olha para ele de cara feio e fala, não quero isso não. Isso faz parte do evangelho. Isso faz parte do evangelho. E eu queria falar de duas vidas aqui hoje.
duas vidas que ouviram a voz de Deus através de João Batista, duas vidas que sabiam da verdade, duas vidas que ouviram para poder largar os maus caminhos, duas vidas que eu tenho a certeza que João Batista falou: olha, se conserta perante a Deus, se conserta, larga aquilo que não é teu, larga esse pecado, larga esse caminho que você segue e começa a seguir o caminho que o nosso Deus vai te mostrar, que é o caminho da salvação, o caminho da verdade. E aqui tem duas pessoas. A primeira se chama Herodes, homem de poder, homem de decisão, homem de comando, homem que bastava uma palavra e os seus aliados, os seus servos tinham que obedecer. E diz a palavra de Deus que João Batista sempre falava para ele: olha Herodes, é necessário você se consertar, porque a mulher que está contigo não te pertence. A mulher que está contigo pertence a teu irmão. Então você está no caminho que desagrada a Deus, sabia? Herodes, segundo a palavra de Deus fala, temia as palavras que João Batista levava para ele. Herodes tinha um certo respeito por ele, mas a palavra entrava só pelo ouvido e só pelo outro. Mas pela temência dele, ele não tocava em João Batista. Aí vem aquela mulher chamada Herodias. Mulher estava com ódio de João Batista. Mulher estava irado porque João Batista pregava a verdade. Ela não aceitava a verdade, porque sabia que se ouvisse a verdade, iria ter que largar aquele homem. E acredito eu, que ia perder todas as mordomias. Isso acontece, não é verdade, meus irmãos? Às vezes você prega a palavra, a pessoa aceita, mas não quer largar o caminho. A pessoa ouve a voz de Deus, teme, mas é incapaz de tomar a decisão: não, eu vou parar com isso. E Herodes foi um. E vem a mulher dele. A verdade foi pregada, a verdade foi dita, a verdade foi esclarecida, sim, de maneira tão original, que trouxe ira para aquela mulher. E devido a esta ira, ela queria matar a João Batista. E armou uma estratégia para poder arrancar a cabeça daquele homem. E na estratégia dela, que ela arrumou, não quero entrar em detalhe, ela fez com que Herodes desse ordem, porque ele é homem de poder, para que arrancasse a cabeça de João Batista. Aí, onde eu quero chegar? Meus irmãos, estamos passando por um momento de transformação nesta terra. A igreja do Senhor está passando por transformações que às vezes não é de agrado ao nosso Deus. O mundo, em vez de sair da casa de Deus, está entrando na casa de Deus. Pastores estão pregando aquilo que não está na palavra e às vezes invertendo e inventando para poder o quê? Agariar membros para a casa de... Eu nem falo casa de Deus. Agariar membros com o único intuito não de ganhar almas, porque eu acredito, igreja, na minha concepção, que quando uma pessoa aceita Jesus sem saber da verdade, para mim ainda não é salvo. Para mim ainda tem que ser tratado por Deus. E ultimamente, igreja, se você percebeu o que passa aí no YouTube, que passa na televisão, ontem mesmo já vi uma notícia que me preocupou muito. São pessoas que não estão visando o reino do céu. São pessoas que não estão visando a salvação de vida. São pessoas que estão abrindo a boca
deturpando cada contexto, cada texto, cada vírgula da palavra de Deus. Cada palavra está sendo deturpada para quê? Para o interesse próprio. Porque sabe que se pregar a verdade, vai acontecer duas coisas. A igreja de hoje não vai ficar mais cheia e alicerçada no Senhor. Se pregar a verdade, meus irmãos, a igreja vai ficar alicerçada no Senhor. E pode vir um vento que for, pode vir a perseguição que for, mas a adoração em Deus vai ser contínua, eterna, porque o homem não vai arredar o pé. Se pegarmos a igreja de 20 anos atrás, você que já estava há mais de 20 anos, ou 30 anos mais ou menos, você vai sentir a diferença do povo de Deus, que é um povo convicto, que é um povo que adorava, que é um povo que não estava preocupado aonde fosse a adoração, podia ser no deserto, na rua, em casa, na igreja, mas está sempre adorando, igual a João Batista. Mas hoje em dia, o pastor desligado, sabe que se pregar a verdade, ele perde a cabeça. Eu falo perder a cabeça no sentido figurado, porque acredito que aqui no Brasil ainda não acontece isso. Talvez aí fora, esses países islâmicos aí, não é? Esses países estão proibindo, tipo Coreia, um monte de lugar, o pastor é até enforcado, o cristão em si, né? Que prega a verdade lá é até enforcado. Tem países na África que até queimam os cristãos vivos. Olha aí, meus irmãos, o preço de se pregar a verdade, o preço de se pregar a salvação, o preço de você dar frutos que o diabo vai te apedrejar, porque ele sabe que a palavra está saqueando o inferno, a palavra verdadeira está convencendo o pecador dos seus maus caminhos, a palavra verdadeira que João Batista pregava estava libertando, por isso que muitos foram batizados, e eu acredito que brevemente esta palavra vai se cumprir sobre a igreja do Senhor, que vai voltar a pregar a verdade, e um grande avivamento vai acontecer nesta nação. Você crê nisso? Porque quando começar a pregar a verdade, igreja, é sinal que o homem não vai estar mais temendo ao homem, vai criar coragem e vai falar: mesmo que eu perca a minha vida, eu vou continuar abrindo a boca dizendo que só o Senhor é Deus. Mesmo que eu pague um preço alto, mesmo que a igreja fique vazia, mas eu vou continuar dizendo que só o Senhor é Deus. Larga o caminho errado, larga aquilo que não agrada a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu quero fazer conforme Deus faz. E louvado seja o nome do nosso Deus, que esta igreja prega a verdade. E por pregar a verdade, né, pastor Carlos, paga um preço por isso. Talvez o pastor não venha perder a cabeça, tomara que não, mas ele paga um preço, é apedrejado, é acusado às vezes de estar falando a verdade. Olha isso, o errado se tornou certo. Se está fazendo errado para quê? Poder manter a igreja cheia, para poder o quê? Para poder usufruir dos benefícios materiais que pode ser proporcionado para ele. Ou seja, muitos pastores se corromperam, muitos pastores estão se corrompendo. É difícil hoje você ver um homem de Deus abrindo a boca e falando aquilo que Deus manda colocar na boca dele e falar. Nós não temos um Deus carrasco, não. Temos também um Deus que fala de vitória, de bênção, mas Ele quer hoje que você abra o coração e fala: eu te aceito e vou começar a fazer o que é certo perante a Ti. O certo perante a Deus, meus irmãos, é você deixar as coisas desse mundo que te seduz e passar agora a vir para a presença de Deus. Mas ainda há esperança para esta nação,
ainda há esperança para o povo de Deus. Por que eu falo isso? Ainda há esperança para esta nação que ainda não conhece totalmente a verdade. Ainda há esperança para esta nação, que eu falo essa nação, o mundo inteiro, que precisa reconhecer que só o Senhor é Deus, que é homem que não faz. Porque tem pastor tirando o foco de Deus e se colocando como Deus. Para quê? Para que ele seja idolatrado. Aí, meus irmãos. Estou mentindo, igreja? Se corrompendo, se vendendo, se tornando um produto para poder adular a igreja fica cheia. Aí você começa a ver os escândalos. Tu começa a ver e fala: Senhor, o que está acontecendo no meio da tua igreja? É pastor roubando, é pastor adulterando, é pastor pregando mentira lá na frente, é irmão que não tem mais temência, é o irmão que não está mais na presença de Deus, irmãos que conhecem a verdade, mas não está se posicionando perante a Ele, não está tentando fazer a vontade dEle. O que está acontecendo, meu Deus? Mas nesta terra existe todo um propósito para Deus. E bem sei que haverá a cobrança de Deus. Bem sei que vai ver algo sobre esse mundo. Hoje podemos pregar aqui, livremente, a palavra de Deus. Hoje podemos andar na rua com a Bíblia, não é verdade? Hoje podemos estar na rua pregando a palavra de Deus. Eu acredito, pelo lado da carruagem, que vai ter retaliação aqui no Brasil sobre o povo de Deus. E quando isso acontecer, igreja, vocês vão ver um por um desaparecendo. Vocês vão ver esses pastores que não pregam a verdade, pregam interesse próprio, não vai suportar as atribulações que vão vir pela frente. Vai ter pastor fugindo, vai ter irmão fugindo, vai ter irmão e irmã que abrir a boca, renegando a Deus por causa da perseguição, igual fez Pedro. Mas também vai ter, igreja, um João Batista nesse mundo, que não importa se corte a cabeça dele, que não importa que joguem na prisão, que não importa que tentem calar o pregador, não importa que tentam impedir a adoração, mas vai continuar a falar que só o Senhor é Deus, vai continuar a falar que Jesus Cristo veio para salvar, libertar, Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância, vai continuar abrindo largo o caminho errado, vai continuar falando em nome do Senhor Jesus, começa a se consertar com Deus, começa a parar com isso. Vai ter homens e mulheres corajosos que não vão se envergar, como tem acontecido em países que está lá preso e continua louvando a Deus. Paulo e Silas, por ter feito a obra de Deus, por ter expulsado aquele demônio daquela menina, pagaram um preço, foram jogados na prisão, mas na prisão continuava a louvar, continuava a glorificar a Deus, e digo que o milagre aconteceu, e os poucos que ficarão nesta terra, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, no momento de angústia, de atribulação, de perseguição, sabe que lá na frente Deus vai dar livramento a uma nação santa, e um grande avivamento vai acontecer, e quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, igreja. Meu Deus, socorro, Deus, ajuda a tua igreja a não perecer. Levanta João Batista, levanta homens e mulheres corajosos para poder abrir a boca, levanta Paulo, levanta Pedro, levanta todo mundo para poder abrir a boca e dizer: larga os maus caminhos e vem para o caminho da verdade, porque a verdade vai te... Ai, Deus, a verdade vai te honrar.
E creio e acredito. Creio e acredito, meus irmãos, que uma igreja vai voltar a ser como antes, firmada na rocha. Creio e acredito que quando um irmão, quando um homem ou uma mulher levantar a mão e falar assim: eu aceito Jesus como o único e legítimo Salvador, a partir daquele momento vai ser uma nova criatura. Acredito que quando uma mulher ou um homem for batizado nas águas, quando levantar, vai vir purificado dos seus pecados, e vai ser uma nova criatura, vai vir para poder adorar a Deus, não o homem. Quem crê nisso aí, dá glória a Deus aí? Eu creio que o Espírito Santo vai fazer um grande movimento na casa de Deus nesse tempo, que vai surpreender a Satanás, que está tentando calar a boca do povo. E Pai Deus, porque ele sabe que já começou a perder, e eu creio e acredito que essa grande obra já começou, porque está tendo tanto escândalo nesse mundo, tanto escândalo de homens e mulheres que se dizem pregadores, é verdade aparecendo, porque nada fica encoberto, são pessoas que vão deixar de adorar, ou seja, ou começa a adorar na verdade, ou paga um preço alto até de vida. Eu creio que uma nova geração, acredito que um povo vai ser levantado, que vai pregar no deserto. Aí Deus, que vai pregar no deserto. Quando eu falo pregar no deserto, você sai pela rua aí pregando. Pregar na igreja é mole, não é? Agora vai para a rua pregar a palavra de Deus. Tu não sabe o que vai vir pela frente. Já ouvi casos de irmãos tomarem tapa na cara. Já ouvi casos de irmãos tomarem ferrada na cabeça por trás. Já ouvi casos de irmãos tomarem chute, apanharem na cara, pegarem a Bíblia e jogarem longe. Já vi. Por quê? Porque prega a verdade. Duvido. Se for para pregar assim, ó, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer você assim, só adulando, isso não vai acontecer. Vai ter um monte, não é verdade? Mas quando vier o vento, vai todo mundo se afastar, como está acontecendo hoje. A pessoa não vem para a igreja mais através do Espírito, a pessoa não vem mais com convicção que está aqui para adorar a Deus. A pessoa não sabe mais, não sabe que para adorar a Deus também paga um preço alto. A pessoa não sabe que às vezes, meus irmãos, a afronta vem. A pessoa não sabe que às vezes você tem que confrontar para poder permanecer de pé. A pessoa às vezes se deixa levar por palavras vãs que o homem criou. As pessoas às vezes vêm, mas continua praticando aquilo que aborrece a Deus. E quando você começa a falar a verdade, pode ter certeza, o diabo vai se levantar contra você, como se levanta contra essa igreja, como tentou ceifar a vida da mãe do pastor Carlos, porque sabe, se tocar na mãe dele, toca nele também. Mas Deus fala que dará o teuzinho para nos guardar. E essa igreja aqui é uma igreja que tem a marca de Cristo. É uma igreja que tem a marca da promessa. É uma igreja que Deus vai levantar homens e mulheres tipo João Batista, que não vai se importar com a consequência, não, mas vai ficar feliz quando vê homens e mulheres se envergando perante a Deus e aceitando a Ele com convicção. Eu creio que um grande avivamento é para acontecer nesta nação, mas até lá o meu Deus vai passar a peneira nesse Brasil, até lá o meu Deus vai passar a peneira nesse mundo, até lá o meu Deus vai purificar o templo dele. Aí, meu Deus, isso aí. Jesus Cristo, quando viu que o templo está virando comércio, ele se revoltou, não foi? Eu acredito que a revolta de Deus já está começando. Ele vai purificar o templo. Ele vai purificar e vai ser casa de oração. E eu creio que quem estiver ligado
Quem estiver na presença de Deus, a peneira não vai levar. E quando vê a purificação, meus irmãos, vamos ver algo de novo. Vamos ver os nossos filhos na presença de Deus. Vamos ver os nossos filhos sendo avivados. Vamos ver os nossos filhos adoradando, repudiando tudo aquilo que é anátema. Vamos ver os nossos filhos glorificando, nossos filhos pregando, louvando e principalmente tendo o nome escrito no livro da vida com convicção de que Deus é Deus na nossa vida. Que nesta noite essa palavra que Deus me deu, mais uma vez, eu não consigo seguir aqui, que eu botei aqui, aquilo que Deus bota na minha boca eu vou falando, quando eu vejo, já estou fora do contexto que eu botei aqui, mas eu creio que o Espírito Santo hoje falou no meio da igreja. Talvez não seja uma palavra de reteté, a palavra de poder, mas sim uma palavra de libertação e convicção, para saber que a palavra entrou no teu coração hoje, e se você está aqui nesta hora, é porque você está gostando de buscar a face de Deus, tem confiança e acredita que brevemente estaremos juntos lá no céu com o nosso Deus. Quem crê nisso? No tempo determinado por Deus, Ele vai tocar a trombeta e estaremos juntos lá no céu, nos celestiais, glorificando e exaltando e dizendo: Santo, Santo é Tu, Senhor. Mas para chegar lá, nós temos que nos esforçar ao máximo para poder fazer a vontade e o querer de Deus. E qual é a vontade e o querer de Deus? Está aqui, ó. Está aqui. Isso aqui é a bússola que vai te dar direção. Aqui é a voz que você vai ouvir de Deus. Aqui é a palavra que vai te renovar, que vai te dar coragem, que vai te dar estrutura para você continuar no caminho que Deus colocou. Que mesmo com pedrada, mesmo com investida, mesmo com bandejas do mal sobre você, você vai continuar olhando para o alto, de onde vem o teu socorro, e esse socorro está aqui, olhando a cada um de vocês, dizendo: não temas, porque o meu Espírito habita sobre vocês, e vocês estão no caminho que eu coloquei. Quem crê nisso aí, meus irmãos? Virá a purificação. Já está acontecendo a purificação, porque está tendo muito escândalo no meio do povo de Deus. São homens e mulheres que não estão nem aí para a salvação, só querem bem próprio. Mas eu acho que um dia, Herodes e Herodias vão cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, meus irmãos? E essa nova geração de adoradores está chegando. Por isso hoje, nesta noite, eu falo a você que está no YouTube, no Facebook, aqui na igreja: não para de adorar a Deus. Não para de fazer a vontade de Deus. Não para de agradar a Deus. Porque enquanto você estiver nesta terra, tu vai comer do melhor dele, sabia? Deus é Deus de poder, meus irmãos. Ele que dá vida, Ele que tira a vida. É Ele que empobrece, é Ele que enriquece. Ele é o Criador e somos criatura. E sei que cada um de vocês tem promessa. Mas promessas vão acontecer se nós enquadrarmos a nossa vida no querer de Deus. Muitos aí falam, é caretice. Aí fora falam, é caretice. Muitos dentro falam, isso tem nada a ver. É isso que está derrubando a igreja, o nada a ver. O nada a ver. Ontem hoje, vocês devem ter visto isso na televisão. Um homem que se dizia pastor se corrompeu e começou a fazer armações no meio do povo de Deus. Tipo pirâmide, né? Prometendo para o povo de Deus riquezas
impossível de acontecer, e pessoas caíram nisso, pastor Carlos. Pessoas venderam fazenda, venderam carro, venderam casa, para poder investir numa coisa que não existia. O pastor seduziu. Aí quando um se despertava, falava, não quero isso mais não, tentava ver ele de volta, ele era ameaçado, poxa. Ameaçado até de morte. Mas como a verdade, a mentira não andam juntos, né? Nada fica oculto, a bomba explodiu, o pastor teve que vazar, saiu fora do Brasil, mas ficou aí a sequela. Isso um dia vai acabar no povo de Deus. Acredito que esses escândalos que estão acontecendo aí é para despertar a nação santa, para poder você ficar alerta. Poxa, isso está na palavra? Não está na palavra não. O que não provém daqui é anátema. O que inventam não vem de Deus. Então conhecereis a verdade vos libertará. Vão te tacar pedra, porque você está na verdade, até dentro da igreja, vão te tacar pedra. Mas continua no caminho da verdade. Porque o nosso galardão pertence a Deus. Enquanto você estiver no caminho da verdade, nesta terra, tu vai comer do melhor. Mas a intenção de Deus é que você venha herdar o reino do céu. E o reino do céu é a porta estreita. Porta estreita. Porta estreita. Que nesta noite a igreja entenda o que o Espírito Santo colocou na minha boca para poder ministrar. Eu não sei até quando Deus vai parar de me usar dessa maneira, mas eu falei para Deus, Senhor, me usa conforme a tua vontade. Não sei se hoje ou amanhã eu possa vir pregar em outra igreja, sem pedir depois de pregar naquela igreja, mas aquilo que Deus colocar na minha boca eu vou falar. Não para poder me glorificar, mas para que o nome de Deus venha ser glorificado nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Não sou perfeito não, meus irmãos. Sou um pecador. Mas a cada dia eu peço, Senhor, me ensina o caminho da verdade. E quem me viu antes de ver hoje, fala, puxa vida, tu mudou muito. E por causa dessa mudança, às vezes sou apedrejado até na igreja e na minha casa. Mas eu continuo falando que só isso é Deus. Continuo pregando a verdade. Continuo glorificando o nome de Deus. Porque o teu galardão já está guardado. E brevemente, meus irmãos, a glória de Deus vai se manifestar na minha casa, na tua casa, e aonde você botar a ponta dos seus pés, amém? Que todos agora aplaudem a Deus nesta noite, que todos glorificam o nome dEle, que todos exaltem o nome do nosso Deus, porque foi a palavra que Deus colocou na minha boca, e creio que a palavra não volta vazia. Eu creio que alguém aí escutou, está agora refletindo naquilo que está sendo dito, e que vai tomar decisão de fazer a vontade de Deus, largando tudo que não provém dEle. Esse é o momento de você ter um concerto com Deus, e a palavra dEle se cumprir sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Agradeço a rica oportunidade de estar mais uma vez aqui na frente, ministrando a palavra de Deus, para a honra e glória do nome dEle, amém? Pastor Carlos, por favor.